Amém. Bom dia novamente. Nós continuamos a nossa exposição no Evangelho de Lucas. Eu peço que você abra então a tua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do verso 25 até o verso 40. Lucas, capítulo 2, do 25 ao 40. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser o alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Amém. Citando um pedacinho da leitura que a Paola fez para a gente, no verso 5, Romanos 11, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Nós vamos aprender agora essa manhã, nesse texto que nós lemos, sobre a história de Simeão e a história de Ana. Duas personagens muito interessantes que não são mencionadas em absolutamente nenhum outro lugar da Escritura. Somente Lucas é que conta a história dessas duas pessoas. Duas pessoas que vão profetizar, inspiradas pelo Espírito Santo, no momento em que Jesus, o menino Jesus, é levado ao templo, depois de ser circuncidado, para ser apresentado, porque era o primeiro filho homem. E nós sabemos muito pouco a respeito da vida dessas duas pessoas. De Simeão a gente não sabe praticamente nada, seja antes do nascimento de Jesus ou depois do nascimento de Jesus. De Ana nós sabemos
a qual tribo de Israel ela pertencia. Sabemos que ela era uma mulher idosa e que ela era viúva há muitos anos. Algumas traduções costumam colocar de maneira mais explícita que ela era viúva há 84 anos. Ela não tinha 84 anos. Ela ficou casada durante 7 anos e por 84 anos ela já era viúva, que era exatamente para dar a ideia de que ela estava numa idade bem avançada. Outras traduções colocam a idade dela como 84 anos. Nós também sabemos que os dois foram ao templo movidos pelo Espírito Santo. Quando o menino Jesus foi levado ali por Maria e por José. Com a vida de Simeão, nós aprendemos que, como lemos de Paulo ali na carta aos Romanos, que Deus tem um remanescente até os dias de hoje. Nos piores lugares que a gente possa imaginar, nas piores circunstâncias, nas horas mais escuras, Deus mantém um remanescente seu, um remanescente fiel. Quando Jesus nasce, naquele momento, que a gente chama de a plenitude dos tempos, a religião ali em Israel era uma religião que havia sido degradada. Nós aprendemos sobre isso no finalzinho do livro de Malaquias e no início, ali quando falamos de João, quando começamos a contar a história do nascimento de João Batista e de Jesus, que naquele período, entre os testamentos, aqueles 400 anos ali, Israel passa por uma série de lutas e revoltas, e finalmente aquela religião que estava sendo abandonada lá em Malaquias, que os levitas, os sacerdotes estavam simplesmente se esquecendo de como deveriam prestar culto ao Senhor, a gente vê quando Jesus nasce que essa religião passou ao outro extremo. Acontece aí a revolta dos macabeus, acontece o nascimento dos fariseus, dos saduceus, e agora, de uma religião onde não se observava o que deveria ser observado, foi-se para o outro extremo, criando regras que não estavam nem na religião original. Aquela fé exercida lá por Abraão, pelos profetas, ela tinha sido corrompida por aquilo que os fariseus e os saduceus estavam falando. Mas mesmo nessas circunstâncias, com o povo oprimido pelo Império Romano, altos impostos, muitas dificuldades, a gente encontra ainda em Jerusalém pessoas, um homem, uma mulher, chamados de justos, piedosos, uma mulher profetisa que passava grande parte do seu tempo no templo, em oração e jejum. Uma mulher que deve ter sofrido muito, porque ser uma viúva naquele tempo significava que ela não tinha, por exemplo, quem a sustentasse, ela não tinha de onde tirar a sua comida, o que vestir, onde morar. E por 84 anos ela passa por essa situação. Mas nos chama a atenção que ainda assim ela estava sempre louvando ao Senhor. E através de duas testemunhas, fica provado que aquela profecia de Malaquias tinha se cumprido, que o anjo da aliança havia surgido no templo do Senhor repentinamente. Malaquias capítulo 3, verso 1. E nós devemos nos sentir encorajados, porque a gente precisa se lembrar que Deus não deixa a sua igreja ficar completamente sem testemunho.
Por menor que seja a igreja do Senhor em determinados tempos, em determinadas épocas, essa igreja nunca é derrotada. Ela nunca foi derrotada. Ela já passou por 2000 anos de história, ela já enfrentou de tudo, e ela sobreviveu. E assim ela vai continuar sobrevivendo. Se nós nos esquecermos dessa verdade, a gente corre o risco de desanimar. Paola leu para a gente o texto de Paulo em Romanos, e ali Paulo vai citar as palavras de Elias, e Elias se queixa ao Senhor, dizendo: olha, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu sou o único que sobrou, e ainda assim querem me matar. E a resposta de Deus foi: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Hoje a gente não tem postes ídolos, né, espalhados pela nossa cidade, como existia nessa época de Elias. Mas o mundo aí fora é cheio de ídolos. E, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs, servos do Senhor, têm se dobrado diante de ídolos. O telefone tem sido o ídolo. Breda postou essa semana no nosso grupo, e eu até comentei que é irônico a gente assistir uma mensagem como aquela de um telefone, né? A televisão é um ídolo, as redes sociais se tornam ídolos, os nossos bens ao nosso redor se tornam ídolos. E nós temos, infelizmente, nos dobrado. Mas o Senhor garantiu a Elias, Paulo lembrou isso aos romanos, e isso vale para nós hoje. O Senhor mantém um remanescente fiel de pessoas que não se dobram frente aos ídolos. Na sequência do nosso texto, Lucas vai mencionar o canto de Simeão, que nós já comentamos antigamente. Esse é o terceiro dos 3 cantos que Lucas menciona no início do seu evangelho. Então nós vimos o canto de Zacarias, nós vimos o canto de Maria, e esse é o cântico de Simeão, chamado Nunc Dimittis. Um hino de louvor entoado por Simeão. E desse hino nós aprendemos como nós podemos, entre outras coisas, ser libertos da morte. Simeão diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse homem diz, a gente sabe que ele era idoso, mas esse homem diz ao Senhor: Senhor, agora o Senhor pode me levar. Estranho que quando eu estudava esse texto, uma das 2 coisas que me lembraram, e foram 2 coisas recentes que a gente viveu de não muito tempo atrás. Primeiro, foi o falecimento do pastor Tim Keller, pastor presbiteriano, autor de muitos livros, plantador de um ministério, de uma igreja absurdamente grande, e que a gente olha assim e fala: meu Deus, como isso aconteceu? Porque ele planta a igreja dele no meio de Manhattan. No meio dos arranha-céus de Nova York, ele planta uma igreja. E aquela igreja tem uma quantidade absurda de membros. E ele dizia nos vários livros que nós lemos, inclusive aquele da Igreja Centrada, né, que perguntam para ele o segredo do ministério dele, ele fala: pregar o evangelho. Só isso? Só isso. E ele travou uma luta de muitos anos contra um câncer. E finalmente, quando ele estava
Um dia ou 2 dias antes de falecer, ele estava internado no hospital, ele chama os filhos, ele reúne a família e ele fala à família: eu estou pronto para encontrar com o meu Senhor. A mesma coisa, muito parecida, aconteceu com um outro pastor recentemente, John MacArthur. No final também da sua vida, bem idoso, internado no hospital, que ele fala: eu estou pronto para encontrar o meu pai. Ele quer ir para casa. A morte perdeu aquele poder que ela tinha de nos assustar. E o mundo perdeu aquele poder que tinha de nos encantar. Todos nós, de alguma forma, tememos a morte. Todos nós, de alguma forma, estamos presos a esse mundo. E você pode dizer: não, eu não estou preso a esse mundo, eu não estou preso às coisas que eu tenho, eu não estou preso a bens que eu tenho. Mas qual de nós não vai pensar: e a minha família? E os meus filhos? E aqueles que eu estou deixando? Sim, estamos presos a esse mundo. Mas não era o caso ali de Simeão, porque Simeão fala como alguém que sabe para onde ele está indo. O que faz com que uma pessoa, um mortal, chegue a esse ponto? E aqui no texto, não nos fala que Simeão estava enfermo, que Simeão estava com alguma luta, alguma dificuldade. Só nos fala que Simeão era idoso. O que pode nos libertar desse pavor da morte? Essa morte que nós estamos escravizados a ela. Morte essa que nós já sabemos que o Senhor venceu. E a resposta que a gente encontra na Escritura é uma só: fé. É a fé que se firma num Salvador que eu não vejo. No caso ali, Simeão pôde vê-lo. A fé que descansa nas promessas de um Deus que eu não vejo. Mas que esse é justamente o conceito de fé. Fé é crer naquelas coisas que nós não podemos ver, porque o autor de Hebreus nos fala: se nós vemos, não precisamos de fé. E muitas pessoas torcem esse conceito para dizer que fé, então, é que eu não estou vendo agora que eu vou conseguir um emprego. Então, fé é crer que eu vou ter um emprego. Mas não é isso que a Escritura fala. A Escritura fala que é crer nas promessas. Então, é crer que o Senhor morreu por mim, é crer que os meus pecados foram perdoados, é crer que eu sei para onde eu estou indo, é crer que a morte não é o final, ela é o início de uma eternidade ao lado do meu Senhor. Nesses 2 casos que eu citei, 2 homens de Deus, 2 pastores de prestígio que estavam na mídia e tal, e aí você pode me dizer: mas os 2 já estavam cansados, enfrentando muitas dores, muitas complicações, mas não basta isso. Não basta você estar cansado de sentir dor. Não basta nós estarmos cansados da doença. Não basta, porque a gente pode simplesmente estar pronto para aceitar qualquer coisa, porque a dor é tão grande, a dificuldade é tão grande, e a gente diz: me leva, Senhor, porque eu não aguento mais. Só para sair daquela situação. Não basta a gente simplesmente olhar para o mundo à nossa volta e dizer assim: mas esse mundo é tão ruim, as coisas estão ficando tão complicadas, o cerco está se fechando, ninguém faz nada. Senhor, me leva, porque
Eu já não tenho vontade de acordar e me levantar para trabalhar, eu não tenho mais vontade de pregar o evangelho, eu não tenho mais vontade nem força de viver a vida cristã, mas não é isso. É uma fé igual ao do velho Simeão, aquela fé que, como nós já aprendemos, tanto em Efésios quanto em Gálatas, aquela fé que é dom de Deus. É aquela fé que não é a gente, não somos nós. É aquela fé que Paulo nos ensinou, é dom de Deus, não vem de nós. E por quê? Para que a gente não se encha de orgulho. Se você crê em Deus, é porque Ele te buscou primeiro. Isso não vem de você. Uma outra coisa importante, a visão que essas pessoas tinham, esse remanescente que Deus separa, eles já tinham uma visão do Evangelho de Cristo antes de Cristo pregar o seu Evangelho. Esses crentes judeus, eles já tinham essa visão clara da obra do Messias, antes que o Messias começasse o seu ministério. Simeão vai falar de Jesus como a salvação preparada por Deus, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo Israel. Aqui é um dos primeiros lugares, no iniciozinho do Evangelho, onde a gente recebe a dica de que o Evangelho seria levado aos gentios. É exatamente no capítulo 11 de Romanos que nós lemos, e o Beto expôs já todo o livro de Romanos para nós, e nós aprendemos capítulo 11 de Romanos, que é exatamente ali que Paulo vai explicar a dificuldade que nós temos de entender sobre o que Deus fez com o povo de Israel. Deus cegou aquele povo para que o evangelho que havia sido rejeitado por eles fosse levado aos gentios, a nós. Nós temos o evangelho porque aquele povo, em algum momento, cegado por Deus, coberto por Deus, rejeitou aquela mensagem e aquela mensagem chegou a nós. Simeão, antes que o evangelho fosse pregado, já falava que Jesus era luz para os gentios e glória para o povo de Israel. E no início do capítulo 11, Paulo leu para nós que Paulo está dizendo, vocês acham que Deus se esqueceu do seu povo? De modo nenhum. Eu sou israelita, eu sou judeu, tribo de Benjamim. Deus não se esqueceu do seu povo. Mas foi necessário que isso acontecesse para que o evangelho chegasse a nós. E agora que o evangelho chegou a nós, nós vemos uma multidão do povo judeu se convertendo. Onde que nós, gentios, estaríamos se nós não tivéssemos, usando a linguagem do Paulo, sido enxertados na oliveira real? Jesus também é a glória de Israel. O Salvador do mundo nasceu em Israel. O sangue que vai fazer a expiação pelo pecado de todos aqueles que ele reuniu para ele, o sangue desse homem é um sangue judeu. A luz que Simeão viu pela fé, ao segurar ali o menino Jesus no colo, a luz que ele viu porque ele estava inspirado e tocado pelo Espírito Santo, essa luz ainda vai brilhar. E vai brilhar tanto que todas as nações vão enxergar essa luz.
Aquele Jesus que foi crucificado por aqueles israelitas, a glória desse Jesus vai ser revelada aos judeus. E eles vão olhar como já estão olhando para o Senhor. E eles vão se converter, eles vão se arrepender. E vai chegar um dia em que o véu vai ser removido do coração deles. E todos vão se gloriar no Senhor. Essa é uma das profecias do final dos tempos. E Simeão também ensina para a gente quais eram os resultados, ou seja, o que iria acontecer conosco, o que iria acontecer com o mundo, uma vez que esse Jesus começasse a pregar o seu evangelho. E aqui existe uma profecia muito importante. Ela está sendo cumprida hoje. E ela foi cumprida ontem e ela será cumprida amanhã. Ela vem se cumprindo dia a dia. Aquele Jesus seria alvo de contradição. Palavras do velho Simeão. Você já reparou hoje que grupos de pessoas que não concordam entre si, eles se juntam e concordam em odiar o cristianismo? Esse homem, esse Jesus, ele seria desprezado e rejeitado pelos homens. O texto que eu tenho separado para que nós leiamos agora quando viermos a celebrar a ceia. O Beto tem uma outra mensagem, vamos dividir as duas mensagens, mas o texto que eu havia separado para nós lermos aqui um pedacinho é Isaías 53. Homem de dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Tanto esse Jesus como o seu povo, nós seríamos como uma cidade, aliás, nós somos como uma cidade que é edificada no alto do monte. Não tem como alguém dizer que não está vendo a gente. E como uma cidade que é edificada no alto do monte, nós somos atacados por todos os lados. Nós somos atacados e odiados por todo tipo de inimigo. Desde o início, muitos são aqueles que nos perseguem. Muitos são os que não creem. Simeão diz que Jesus deveria servir para a ruína de muitos em Israel. Segundo o que os evangelhos nos ensinam, ele seria uma pedra de tropeço. Ou, como a gente aprende no grego, no Novo Testamento, ele seria escândalon. Ou escândalo, em português. Escândalo é motivo de tropeço, em grego. Ele seria pedra de tropeço para muitos judeus, judeus orgulhosos, judeus cheios de justiça própria, judeus que haviam rejeitado o Messias. Mas Simeão diz que ele também serviria para o levantamento de muitos em Israel. Ele se tornaria o salvador de muitos que no início o rejeitaram, mas que depois foram levados ao arrependimento e à fé. Basta nós irmos ao livro de Atos e lermos a história de Paulo, um dos maiores inimigos daquela seita que estava se criando, chamada os do caminho. E Paulo recebia ordens e apoio para prender essas pessoas, para matar essas pessoas.
E é Paulo que é levado ao caminho de Damasco, que é cegado, levado até a cidade de Damasco, e ali ele passa por um processo onde o próprio Jesus aparece a ele e o chama, o apóstolo fora de tempo. Jesus também serviria para se manifestar, para que se manifestassem os pensamentos dos nossos corações. Ah, como são os nossos corações. Jeremias já dizia, enganoso é o coração, corrupto, desesperadamente corrupto. Mas eu sou uma pessoa boa. E Jesus veio para que esses pensamentos escondidos nesses corações se tornassem públicos. Não há nada que estivesse oculto que não viria a ser revelado. O Evangelho de Jesus Cristo deveria trazer à luz, e aliás tem trazido à luz o caráter de muitos. A pregação da cruz, ela revelaria a inimizade que os homens tinham contra o Senhor Deus. E ao mesmo tempo, essa pregação da cruz também revelaria o cansaço e a sede que a alma de alguns tinham pela chegada do Messias. Essa pregação mostra quem os homens são de verdade. Por isso que ela é uma pregação difícil. É por isso que ela é uma mensagem difícil. É por isso que as pessoas odeiam essa mensagem. Jesus não é um cara legal, porque caras legais não são crucificados. Essa mensagem, ela é uma ameaça. Por isso ela é tão difícil. E nós? Como nós estamos? Nós estamos com ele ou nós estamos contra ele? Palavras dele mesmo nos evangelhos. Se você não é por mim, você é contra mim. Simples assim. Não existe em cima do muro. O pessoal brinca que em cima do muro, o muro já é do diabo. Então, se você está em cima do muro, você já está onde o diabo quer que a gente esteja. Nós amamos esse Jesus ou nós desprezamos esse Jesus? A sua doutrina é uma doutrina que nos faz tropeçar ou é uma doutrina que ela é luz e vida? Finalmente a gente chega aos 3 versículos que falam da Ana, da profetisa Ana, viúva, que passa por muitas provações. Mas o que a gente pode aprender com Ana? A gente sabe tão pouco da vida dela. Para as minhas irmãs, Ana é um exemplo de caráter. Com certeza vivemos num outro tempo, vivemos numa outra cultura e precisamos sim significar ou ressignificar a mensagem do Evangelho para a nossa realidade. Os compromissos sociais que os crentes têm hoje são muitos e são diferentes dos compromissos daqueles judeus que viviam ao redor do templo em Jerusalém. Mas ainda assim, com as nossas diferenças culturais, muita coisa na história da vida dessa mulher vale a pena ser imitado. Porque nós lemos nesse texto tão pequenininho a respeito da sua firmeza, a respeito da sua santidade. Como viúva, essa mulher poderia ter se dobrado a qualquer
qualquer outro atalho, qualquer outro caminho fácil para ela conseguir comer, morar. Por muito menos do que isso, muitas se tornariam, por exemplo, prostitutas em cultos pagãos que existiam. Mas ela se mantém numa vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de autonegação. Por quê? Porque a gente lê que ela vivia constantemente em oração e jejum. E a gente já aprendeu em outra oportunidade. Jejum é uma das armas que nós temos para mortificar a nossa carne. Quando você estiver com vontade ou com desejo de fazer algo errado, faça um jejum. Mas faça o jejum bíblico. Faça aquele jejum em que você deixa de comer, mas você abraça a Bíblia, abraça a oração, e você fica naquele tempo em que você deixa de comer. Você se torna alimentado pela palavra de Deus e pela oração. Faça um jejum de 2, 3 horas. Faça um jejum de uma manhã. Acorde um dia. Combine com a sua família num sábado pela manhã. Acorde às 8 e fique das 8 ao meio-dia sem comer. Só que das 8 ao meio-dia se dedique, abre a sua Bíblia. Comece a ler o Evangelho. Vá parando, leia devagar, deguste o texto. Ore, peça que o Senhor fale com você. O texto de Ana diz que ela vivia em oração e jejum. Finalmente, a gente observa a descrição que se faz dos outros homens e mulheres que viviam em Jerusalém na época do nascimento de Jesus, porque junto a esse texto, no final do texto que fala da profetisa Ana, Ana cita que ela falava da revelação, falava da esperança do Messias a outras pessoas que esperavam a redenção. Esperavam a redenção de Jerusalém. A fé, ela é uma marca daqueles eleitos do Senhor. Os homens e mulheres aqui, a gente não sabe quantos outros Simeões e quantas outras Anas tinham aqui, mas era um remanescente que continuava aguardando, era um remanescente eleito pelo Senhor. E eles moravam naquela cidade dominada pelo mal, dominada pelo Império Romano, pelas dificuldades, pelos impostos, pela corrupção. Mas como a maioria dos outros judeus, eles não se deixaram levar por aquela ideia de que o Messias seria um Messias político. O Messias viria para derrubar o Império Romano, o Messias viria para acabar com a escravidão de Israel, o Messias viria para tirar o povo de Israel daquela situação. Eles viviam lá pelaquela fé que tinha sido professada lá por Abraão, Isaque, Jacó, a fé dos profetas. Eles criam que o Messias traria santidade, retidão, e que a maior vitória que o Messias traria seria a vitória sobre o pecado. E é um pouco, pelo menos eu me sinto envergonhado, porque eles, com praticamente nenhuma ajuda, com todas as dificuldades, eles tinham essa fé, eles criam dessa maneira de que Deus cumpriria as suas promessas. E nós temos a Bíblia completa, nós temos a revelação do Evangelho, nós sabemos o final da história. E nós fazemos o quê? Andamos calados, escondidos?
A gente precisa se esforçar como eles faziam, como eles enfrentavam as dificuldades. Eles andavam por fé e não por vista. A segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer. E a gente tem observado que o tempo tem chegado ao seu fim. Ah, vai ser amanhã ou vai ser daqui a 1000 anos? Não sei. Mas o tempo tem se aproximado do fim. A gente precisa deixar bem claro, por meio da nossa vida, por meio da nossa conduta, da nossa pregação, das nossas palavras, das nossas atitudes, que nós estamos aguardando de maneira ansiosa pela vinda do Senhor, pela sua segunda vinda. A gente precisa viver de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Beto colocou um texto ontem, nos lembrando da oportunidade, nos lembrando da maravilhosa bênção que é podermos nos encontrarmos, podermos ter uma igreja, podermos viver uma vida de comunhão, podermos ter irmãos, podemos ter essa casa, podemos ter essa mesa farta e agora participar dessa mesa igualmente farta. E por que alguns de nós brincam com isso? A gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente diz crer. Eu termino, meus irmãos, lembrando a vocês o texto do apóstolo João, lá no capítulo 14 do seu evangelho, que ele nos lembra palavras do próprio Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Nós estamos guardando os mandamentos dele. Nós estamos falando a respeito do evangelho dele. Nós estamos seguindo as determinações que ele nos deixou. Nós estamos indo e ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou a gente está preocupado em pagar a conta do próximo mês? A gente está preocupado com o que vai acontecer na política amanhã? Nada que isso não seja justo. É justo. A soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade. Mas aonde está o meu tesouro? Me diz o que é prioridade para você e eu te digo aonde está o seu tesouro. E mais uma vez, não sou eu falando. É Jesus Cristo falando. Eu só sou o mensageiro, não atirem em mim. Mas onde está o nosso tesouro? Meus irmãos, vamos orar e vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria. Vamos usar esse momento como um momento de reflexão, de arrependimento. Vamos usar esse momento para celebrar que o Senhor vive, de que Ele morreu por nós e que Ele nos ordena que nós celebremos o seu sacramento até que Ele retorne. Senhor Pai Todo-Poderoso, louvado Pai é o Teu nome. Grande, Senhor, é a Tua justiça, o Teu amor, o Teu cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Teu Evangelho venha frutificar no nosso coração, que o Senhor encontre solo fértil, Pai, no nosso coração, para que a Tua palavra realmente venha se multiplicar, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de vivermos em comunhão,
de nos chamarmos irmãos. Te agradecemos porque temos um local onde podemos nos reunir e glorificar o Teu nome e Te cultuar, Pai, de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado ainda um remanescente fiel da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a fazer parte desse remanescente, a levar a Tua palavra, Senhor, com fé, com disposição, com força, a não termos medo, Senhor, das consequências da pregação, nem das circunstâncias ao nosso redor, Pai. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.